Aleluia. Eu quero cumprimentar a todos com um bom dia e a paz do Senhor para todos, amém? Eu quero dizer para os irmãos que é um motivo de muita alegria eu poder estar aqui nesta manhã. Para quem não me conhece, eu sou pastor José Bento, da Igreja Pentecostal Shekinah, e hoje foi a convite do pastor João Kleber que a gente estivesse aqui, conhecemos essa bênção de Deus, e a gente, através das minhas primas, e hoje a gente pôde, foi o convite de estar aqui, compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor, que nem coisa melhor do que isso, Então, nesta manhã, eu já digo para você o seguinte: toma posse da sua vitória, porque Deus já te deu a sua vitória aqui nesta manhã. Eu vejo pelos olhos da fé que Deus já fez um grande milagre na sua vida, Deus já trabalhou na sua vida, na sua família. Então, toma posse daquilo que você veio buscar aqui nesta manhã, porque a sua vinda aqui não é em vão. Deus não deixa você sair daqui jamais de mão vazia. Então, nesta manhã, eu te glorifico e exalto o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês que estão aqui. Sou grato a Deus por estar aqui, sou grato a Deus pela vida do pastor João Kleber, pela vida de cada um de vocês que teve essa confiança de trazer a gente aqui, sabendo porque hoje não é assim, não é qualquer um que você se põe na frente de uma para trazer uma palavra. E a gente fica, quando eu recebo o convite, eu fico até com a idade de 62 anos, com quase 30 anos de igreja, até hoje, quando eu sou convidado para levar uma palavra, as pernas tremem. Porque a gente fica, falar do nome da gente é fácil, mas falar do nome de Jesus é um compromisso sério. Então, mas vamos lá, para meditar uma palavra, eu quero compartilhar com os irmãos rapidinho. No livro de Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 25 apenas. Aleluia, Jesus. Apenas um versículo e nós vamos já falar da palavra do Senhor aqui nesta manhã. Glória a Deus. Eu creio que Deus já te deu a sua vitória. Eu creio que Deus já fez maravilha na sua vida. Mas nesta manhã, eu orando ao Senhor, durante esses dias, pedindo ao Senhor que nos desse uma palavra, pedindo ao Senhor que viesse falar com a gente, falei: Senhor, o que a gente vai fazer, o que a gente vai ir, pedindo a direção de Deus. Deus colocou esta palavra no meu coração, eu não sei porquê, mas Deus sabe de todas as coisas, Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 15, versículo 25. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim: e então chegou ela, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. É isso que está escrito na sua Bíblia? Mateus capítulo 15, versículo 25. Amém? Então chegou ela dizendo: Senhor, ela adorou e dizendo: Senhor, socorre-me. Uma pessoa, a palavra de Deus diz que esta mulher, acho que muitos já conhecem a história dela, a mulher cananeia, uma mulher de Canaã, ela não tinha, o seu povo era, podemos dizer assim, inimigo do povo judeu, não se combinava, não se davam bem, e essa mulher ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que no meio do povo judeu apareceu um profeta, e esse profeta, ele curava, ele libertava, ele sarava. E um dia esta mulher, ela teve a oportunidade de encontrar com ele. Um dia ela teve a oportunidade que ela estava na sua casa e de repente alguém diz assim: Jesus está passando, Jesus está chegando. E a multidão estava passando e de repente ela sai da sua casa, porque ela tinha na sua casa uma filha que estava miseravelmente endemoniada. A sua filha estava no desespero, eu imagino que você talvez nunca viu, mas mexer com uma pessoa endemoniada é muito difícil.
Porque conviver com uma pessoa doente já é difícil, mas viver com uma pessoa endemoniada é muito complicado, né? Ela tinha uma filha, que a filha não dava sossego, talvez quebrava tudo, ela não tinha mais domínio sobre a sua vida. E agora, quando elas ficam sabendo que Jesus está passando, quando Jesus passou, ela deixou de saber se ela tinha comunhão com Jesus, se ela tinha aliança com Jesus, se a família dela combinava com Jesus. Ela não quis nem saber se o povo dela combinava com o povo de Jesus. Ela quebrou a primeira barreira. Ela jogou por terra todo o seu ego, toda a sua vontade, todo o seu querer. Ela saiu desesperada atrás de Jesus. Ela vai correndo atrás e gritando: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E quanto ela mais gritava, mais não parava de gritar. E de repente os discípulos, que deveriam de repente dizer assim, ter uma palavra e dizer assim: não, vamos ter paciência. De repente eles começaram a dizer: Jesus, fala para ela calar a boca, porque ela está perturbando. Mas mesmo assim ela continuou insistindo. Ela continuou na insistência. Ela não desistiu, porque ela acreditava. Ela sabia o seguinte: se eu vou chegar, eu preciso, eu não posso deixar, é a oportunidade que eu tenho. E ela vai caminhando, gritando. E de repente ela consegue, e os discípulos, e Jesus, quando os discípulos dizem: Jesus, manda ela calar a boca, ela tem que parar. E Jesus diz assim: calma, eu não vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou dizendo assim: eu não vim só para vocês. Eu não vim buscar apenas um, eu vim buscar todos. Eu não vim apenas curar um, eu vim curar todos. Ou dizendo assim: eu não faço exceção de pessoas para mim poder curar ou para libertar. E de repente ela consegue chegar até Jesus. Marcos escreve a mesma palavra, porém Marcos diz assim: Jesus estava na casa. Marcos vai dizer que Jesus entrou numa casa e ela entrou atrás de Jesus. E ela chegando até Jesus, é uma coisa que eu aprendo, que nós aprendemos, que é uma coisa que mexe muito, que me chama a atenção, e é que esta mulher, ela chegou primeiramente perto de Jesus. A primeira coisa que ela fez foi adorar. A primeira coisa que ela fez foi render aos pés de Jesus. A primeira coisa que ela fez foi se humilhar aos pés de Jesus. Ela estava dizendo para ele: Senhor, eu não sou nada, eu sou um miserável. A primeira coisa que nós temos que aprender, que eu aprendo com isso, é que nós temos que chegar entendendo quem é Ele e quem somos nós. Quem é você e quem é Deus? Muitas das vezes nós chegamos perto de Deus achando que Deus é um qualquer. Que Deus, eu posso chegar do jeito que eu chego perto do pastor João Marco, porque é um Kleber. Eu posso chegar perto dele, a mesma intimidade que eu tenho com ele, mas não é diferente. Quando eu chego perto de Deus é diferente. Eu tenho que entender que quando eu chego perto de Deus, eu não sou nada, eu sou pó, eu sou cinza, eu sou pequeno. Ela chegou e adorou. Ela chegou, ou talvez preparou o terreno primeiro. Que quando você chega perto do Pai, para vocês que têm, talvez tenha pai até hoje, ou aquele que já teve, quando você chegava perto do seu pai, como você chegava? Pai, primeiro você conversa com calma, prepara o ambiente para depois você pedir. Você não vai chegando de cara e fala: oi, pai, eu quero isso, espera aí. O pai já logo vai assustar. Quando você chega, primeiro você prepara o ambiente, prepara o terreno. Ela chegou, conversou: Jesus, socorre. Aí ela adorou, prostrou diante dos pés de Jesus. Aí ela olha para o lado de Jesus e fala assim: Senhor, socorre-me. Ou talvez dizendo: Senhor, eu não tenho outro lugar para ir a não ser o Senhor. Tudo o que eu podia fazer, eu fiz. E ela conta para Jesus o que estava acontecendo na casa dela. É muito importante que eu aprenda, quando nós entramos por essas portas, contar para Jesus o que está acontecendo na sua casa. Contar para Jesus o que está acontecendo na minha vida. Ah, pastor, mas ele não sabe? Ele sabe. Mas ele quer ver você abrir a boca e contar para ele o que está acontecendo. Aquela mulher contou para Jesus: Jesus, a minha filha está em casa, a minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus olha para o lado dela e falou com ela: olha, filha, sinto muito. Olha, veja como é que vai surgindo as barreiras. Mas a fé daquela mulher é inabalável. E de repente, ele olha para ela e fala assim: mulher, não é lícito tirar o pão da mesa
e dá para os cachorrinhos. Imagina se fosse você estivesse lá e alguém chamasse você de cachorro. Imagina se você chegar aqui pedindo o pastor para olhar para você e falar assim, olha, não, se o pastor te chamar você de cachorro, eu falo, não volto ali nunca mais, pastor. O cara me chamou de cachorro. Jesus me chamou de cachorro. E ela diz assim, por que ele falou? Ele não falou para humilhar ela. Para os judeus, era uma humilhação chamar os cananeus de cachorro. Porque eles consideravam mesmo os cananeus como cachorro para eles, como animais. Mas para Jesus, ele falou como até um tipo carinhoso. Não é lícito tirar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos. E nesse momento, você vê até que ponto vai a nossa fé. Até que ponto vai o nosso grau de fé. E é nesta manhã que eu quero te despertar e te fazer a pergunta para você o seguinte: qual é o grau da sua fé? Qual é o grau, a altura que está a sua fé? Aquela mulher, ela olha para o lado de Jesus e diz assim, Jesus, eu sei, Jesus, não é lícito o Senhor tirar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos. Não é lícito, eu sei que o direito é deles, que o direito são dos judeus. Mas eu quero falar uma coisa para o Senhor. Os cachorrinhos, eles comem da migalha que cai da mesa do seu dono. E quando ela falou isso para Jesus, ele tinha chegado no meio daquela multidão, e mesmo aqueles que estavam andando perto dele, ele nunca tinha visto alguém que despertasse ele da forma que aquela mulher despertou. Que aquela mulher disse assim, Senhor, eu sei que não é lícito tirar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos, mas o cachorrinho come da migalha que cai da mesa do seu dono. E nesta hora Jesus olha para ela e diz assim, mulher, grande é a sua fé. Ou dizendo para ela, você quebrou todas as barreiras que poderiam te impedir você de alcançar a sua vitória. Você conseguiu superar todos os obstáculos que poderiam impedir você de alcançar aquilo que você precisava. E é isso que eu quero nesta manhã trazer para os irmãos, para nós, que me chama a atenção, que nós temos que quebrar barreiras para que nós possamos alcançar através da fé. Nós temos que dizer de fé em fé, nós temos que ir quebrando, porque são muitos obstáculos, são muitas barreiras. São muitas coisas que nos impedem de alcançar. Muitas das vezes você desiste, você começa a clamar. Essa mulher, você pode notar que ela começou a clamar primeiramente, e ela não desistiu. Muitas das vezes você entra aqui, você começa a falar com Deus, você conta hoje e não acontece nada. Você vai embora para casa e aí volta e fala assim, eu não volto lá mais porque não aconteceu nada. Mas você, aquele que acredita, ele vai, pastor, ele vai hoje e amanhã ele volta outra vez e depois ele volta outra vez. Ele insiste até ele sabe que uma hora Jesus vai dizer assim, o que você quer que eu faça para você? Uma hora vai chegar a hora da minha vitória, uma hora vai chegar a hora da minha bênção. Ela sabia o seguinte, eu não vou desistir. Uma hora Jesus vai parar e vai me ouvir. Ainda que alguém diz assim, olha, para, ela diz, não vou parar. Porque vai surgir barreira, mas aquela mulher, ela insistiu até ao final, e Jesus diz assim, mulher, olha, você rendeu, todos os obstáculos, tudo que tinha para poder impedir, já caiu por terra, então seja feito o que você precisa. E ela creu. Jesus não precisou ir na casa dela, sabe por quê? Porque Jesus, apenas uma palavra dele resolve. Imagina, todos os demônios que estavam na casa dela, Jesus não precisou de lá não. Então nesta manhã, se você conta para Jesus o que está acontecendo na sua casa, sabe o que acontece? Você tem fé para isso? Então receba a sua vitória. Conta para Jesus o que está acontecendo. Fala com Ele, eu aceito as migalhas. Ainda que seja migalha, eu aceito. Mas de fé. E Ele vai te responder. Você vai chegar em casa hoje, vai ter surpresa. Você pode sair daqui hoje e chegar na sua casa e encontrar a surpresa, o que você precisa, a resposta de Deus.
Você entra uma hora, você vai chegar aqui e vai chegar em casa, vai ser surpreendido no seu trabalho, na sua saúde, na sua família. Eu não sei qual é a causa, eu não sei qual é o problema que você está atravessando, eu não sei qual é o problema da sua família, eu não sei o que está acontecendo na sua vida social, no seu trabalho, mas eu quero te dizer nesta manhã, eu te desafio você a contar para Jesus, a abrir a boca para Jesus e dizer: Senhor, socorre, e contar para Ele detalhadamente, porque Jesus, nosso Deus é um Deus organizado. Eu digo assim, o cego de Jericó, Jesus sabia que ele precisava enxergar, mas Jesus chega para ele e diz assim: o que você quer que eu faça para você? O cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Quando chega perto dele, ele: o que você quer que eu faça para você? Jesus sabia que ele precisava enxergar, e ele diz assim: Senhor, ele poderia pedir várias coisas, ele poderia pedir dinheiro, poderia pedir várias coisas, mas ele diz assim: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. E na mesma hora ele passou a enxergar. Por quê? Porque nós entendemos que o nosso Deus, Ele sabe que tudo que você precisa, mas Ele quer ver especificamente o que você quer. O que você precisa? Ele sabe que você precisa de um monte de coisa, Ele sabe que eu preciso de um monte de coisa, mas eu preciso chegar aqui e falar assim: hoje eu quero isso, eu vou insistir. Quando eu resolver isso, eu vou resolver outra coisa. O que nós não podemos é desistir. Você sabe por que eu estou aqui? Durante 8 anos, a minha esposa, ela entrava na presença do Senhor e clamava para que Deus me salvasse. Foi 8 anos, quase 9 anos. Não foi fácil, porque eu nunca gostava de crente, nunca gostei de crente. Quando o crente chegava na minha casa, entrava por uma porta, eu saía por outra. A Irani lembra bem, mais ou menos, mas naquela época a gente não, né? Nós viemos de uma geração que era como os judeus e os canaãs, a nossa família é mais ou menos parecido com isso, né, Irani? E então a gente ficava longe, quando a gente via crente, a gente corria. Então, para me pegar, eu digo assim: Deus me pegou, Ele não me pegou na reta, Ele me pegou na curva. Mas Ele me pegou. Mas foi através de muita oração, foi através de alguém que não desistiu de mim. Foi através de alguém que orou e clamou pela minha vida. Foi através de alguém que chegou e insistiu com Jesus, até Jesus vir e socorrer. Um dia Jesus foi lá na minha casa e me tirou. E é isso que eu estou passando para você nesta manhã, que você venha romper as barreiras que estão impedindo a sua fé, que joga por terra todo o mal, e você alcance a sua vitória, que você saia daqui nesta manhã, entendendo a palavra de Deus, entendendo que Deus está falando com você, que você não pode desistir, que você não pode desanimar. Hoje você chega, talvez não vai chegar em casa, não aconteceu nada, amanhã você vem, não acontece nada, mas a hora chegar a hora que Jesus vai dizer assim: o que você quer? E você vai dizer assim: Senhor, me socorre-me, a minha vida. E conta para Jesus. Conta para Jesus aqui nesta manhã. Tem aquele corinho que diz assim: conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a tua cruz. Do que tu precisa, conta para Jesus. Então, é isso que eu quero deixar nesta manhã para você, que você venha abrir a sua boca, conta para Jesus o que está acontecendo, porque eu já tenho certeza que Ele está aqui. Jesus está na casa, e se Ele está na casa, só depende de você abrir a boca e contar para Ele, e a resposta vem, né? Porque a resposta da mulher foi, porque ela não desistiu, ela insistiu, ela foi perseverante. E se ela fez, eu sempre digo assim, eu entendo a Bíblia, para mim, é como exemplo. Eu sempre já preguei dentro da igreja o seguinte, dessa forma: irmãos, nós vamos seguir o seguinte: o que eles fizeram deu certo, eu faço. O que eles fizeram deu errado, eu estou fora. Mas o que o pessoal fizeram lá deu certo, eu vou fazer a mesma coisa. Se eles fizeram, Deus atendeu para eles, Deus vai me atender também. Que o mesmo Jesus que atendeu essa mulher há 2000 e tantos anos atrás, hoje está aqui presente no nosso meio. Você não vê, mas Ele está aqui. Ele disse para Tomé: Tomé, você viu, Tomé, você tocou, você viu, mas bem-aventurado, Tomé, é aqueles que não vê, mas crê. Você não vê, mas você crê. E nesta manhã você já quebrou uma barreira muito grande, que você saiu da sua casa, venceu grandes obstáculos, saiu da cama, num domingo desse, para estar aqui na presença do Senhor.
É sinal que você acredita. É sinal que Deus tem bênção para a sua vida. É sinal que Deus vai te responder você. Então, nesta manhã, toma posse da sua vitória, da sua bênção. Que Deus te abençoe grandemente. E assim eu agradeço a minha oportunidade nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa falar melhor nos corações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Amém, igreja? Em o nome do Senhor Jesus.